gravar, tá? Tá gravando. Então, o que que acontece, gente? Algumas expressões, alguns exercícios, eles vão trazer, eles vão ter como finalidade, né, a questão da simplificação de expressões trigonométricas. Esse tipo de exercício, ele não é tão comum, só como simplificação, por uma simplificação simples, tá? Você vai ter essa questão da simplificação das expressões quando tu tiver uma expressão que for mais elaborada, quando realmente tu precisares achar o valor numérico de uma expressão, aí sim, tá? Mas como é que vai funcionar a simplificação das expressões trigonométricas? Elas vão funcionar mais ou menos assim, ó. Tu vai ter uma expressão, tá? E eu tenho que simplificar ela, eu tenho que achar o modo mais simples, ver quem é a equivalência dela, tá? Então vai acabar acontecendo o quê? Tu vai ter o seguinte, ó, para começo de conversa. Como é que tu começa a simplificar uma expressão dessa? Tu começa a fazer a simplificação deixando as tuas razões sempre em função de seno e cosseno, tá bom? Sempre tu vai deixar elas em função do seno e do cosseno. Então, secante, cossecante, cotangente, tu sempre deixa elas em função do seno e do cosseno, beleza? Então, ó, o que nós temos aqui? Nós temos secante mais seno sobre quem? Cossecante mais cosseno. O que vai acontecer? Secante e cossecante eu deixo em função de seno e cosseno. Então, pensa comigo assim, ó, o que é secante? Secante, como nós vimos anteriormente, é 1 sobre o cosseno. E o que é a cossecante, pessoal? Cossecante é o quê? É 1 sobre o seno, beleza? Então, eu vou acabar tendo quem? Ó? Fazendo a minha substituição. Ó. Eu troquei a secante por 1 sobre o cosseno e a cossecante por 1 sobre o seno. O que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou fazer um mínimo múltiplo comum. Eu vou somar essas duas frações aqui, esses dois valores do numerador, e eu vou somar esses dois valores do denominador. Tá? Então, o que acontece? Mantenho, na parte de cima, ó, mantenho o denominador, que é o cosseno, e o que a gente faz? Multiplica e soma. Então, 1 mais quem? Cosseno vezes seno, permanece cosseno vezes seno. Tá? Sobre, embaixo, eu mantenho quem? Eu mantenho o denominador, que é o seno. O que eu vou fazer? Multiplica e soma. Então, 1 mais seno vezes cosseno, que é cosseno vezes seno, ou seno vezes cosseno. Tá? Acabo ficando com essa fração maior aqui. E nota que eu tenho uma divisão de frações. O que eu faço quando eu tenho divisão de fração? Eu acabo fazendo o quê? Eu mantenho a primeira intacta e eu multiplico por quem? Pela segunda invertida. O que vai acontecer? Nota que esse valor aqui e esse valor aqui eu posso eliminar. Vai acabar sobrando quem? Acaba sobrando seno sobre cosseno, e seno sobre cosseno é o mesmo que o quê? É o mesmo que a tangente do meu ângulo. Ou seja, eu acabo tendo quem? Que essa expressão aqui, secante mais seno sobre cossecante mais cosseno, é a mesma coisa que o quê? É a mesma coisa que tangente de x. Beleza? Não é, como eu disse, não é tão comum aparecer esse tipo de exercício simplesmente pela simplificação, tá? Normalmente, quando você tem que fazer esse tipo de simplificação, ela ocorre quando você vai resolver uma equação trigonométrica ou quando você vai resolver uma expressão, vai dar o valor numérico de uma expressão, enfim. Não é tão comum simplesmente a simplificação por ela mesma. Tá? O que acontece? Você acaba tendo algumas especificidades
Como é que vão ser essas especificidades? Você vai ter o seguinte, ó. Você acaba tendo exercícios que nem esse aqui, ó. Por exemplo, ó, sendo que tangente de x vale 2 e x é um arco que está no terceiro quadrante, ele quer saber o quê? Ele quer saber quanto é que vale o valor dessa expressão aqui, tá? Gente, o que eu vou fazer a partir daqui? Ó? Nota que eu te dei o valor de uma razão e eu te dei o quadrante. Eu quero saber o quê? Eu quero saber qual é o valor numérico dessa expressão aqui em função de quem? Em função dessa expressão aqui, tá bom? Então, o que vai acontecer, pessoal? Olha só. Tu vai acabar tendo o seguinte. Primeiro de tudo, eu sei o quê? Eu sei que eu tenho a tangente, tá? E essa tangente é de um arco que está no terceiro quadrante. Tu sempre vai começar encontrando os valores de seno e cosseno, tá? Todas as tuas relações, todas as tuas expressões, todas elas estão baseadas em quem? Elas estão baseadas nos valores do seno e nos valores do cosseno, beleza? Então, o que vai acontecer? Ó? Tu vais acabar tendo o seguinte, tangente vale 2. O que é tangente, pessoal? Tangente é a mesma coisa que seno sobre cosseno. Então, tu vai ter o quê? 2 igual a seno sobre cosseno. A ideia aqui é tentar descobrir alguma coisa. Posso fazer o quê? Eu posso multiplicar cruzado. O que eu vou ter? Eu tenho que o seno é o quê, pessoal? O seno é o dobro do cosseno. Tudo bem? Então, no momento que eu sei alguma informação sobre o seno, eu vou achar o quê? Eu vou encontrar, se eu tenho o seno em função do cosseno, eu consigo achar o valor do cosseno. Com o valor do cosseno, eu acho, aliás, com o valor do cosseno, eu consigo achar o valor do seno. Então, vamos lá, ó. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x vale 1. Lembra que o seno vale quanto, gente? O seno vale 2 cosseno de x. Então, tu vai acabar tendo quem? 2 cosseno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. 4 cosseno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. 4 mais 1 vai dar 5. Então, 5 cosseno ao quadrado de x vai dar 1. 5 está multiplicando, passa dividindo. Cosseno ao quadrado de x é igual a 1 quinto. Cosseno de x vai ser o quê? Raiz quadrada de 1 quinto. Então, cosseno de x vai ser o quê? 1 sobre raiz de 5, racionaliza e não esquece de inverter o sinal. Por quê? Porque tu estás no terceiro quadrante. Então, tu vai ter o quê? Tu tens que o cosseno vai ser quem? Vai ser menos raiz de 5 sobre 5. Achei o valor do cosseno. O que eu vou fazer? Eu vou achar o valor do seno. Por quê? O seno está aqui, ó. O seno é 2 vezes o valor do cosseno. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter que o seno de x vai ser quem? Seno de x é a mesma coisa que menos 2 raiz de 5 sobre 5, ou seja, é o dobro do valor do cosseno. Achei o valor do seno, achei o valor do cosseno. A tangente eu já tenho aqui bonitinha, tá? Bom, o que eu vou fazer agora? Acabou o exercício? Não, não acabou. Por quê? Porque a minha expressão, ela está toda em função de quem? Ela está toda em função de secante, cossecante e cotangente. Então, com o valor da tangente, com o valor do cosseno e com o valor do seno, eu consigo encontrar o valor das demais expressões. O que vai acabar acontecendo? Ó, vou ter que secante é a mesma coisa que o quê? É a mesma coisa que o cosseno elevado na menos 1. Então, a secante vai ser o quê? O valor do cosseno, que é menos raiz de 5 sobre 5, elevado na menos 1. Elevando essa coisa na menos 1, o que eu vou ter? Secante igual, invertendo aqui, né? A menos 5 sobre raiz de 5. Lembra, fiquei com raiz no denominador, eu tenho que racionalizar. Raiz de 5, raiz de 5. Secante vai ser o quê? Vai ser menos raiz de 5 sobre 5,
Simplifico aqui. Secante vai ser quem? Vai acabar sendo menos raiz de 5. Beleza? Aqui, a cossecante, pessoal. O que é a cossecante? A cossecante é o seno na menos 1. Então, a cossecante vai acabar sendo quem? Vai acabar sendo menos 2 raiz de 5 sobre 5 elevado na menos 1. Mesmo esquema. Elevar na menos 1 é fazer inversão. Vou ter o quê? Cossecante igual menos 5 sobre 2 raiz de 5. Racionalizando raiz de 5, vou acabar tendo o quê? Cossecante igual menos 5 raiz de 5 sobre 2 vezes 5. Simplificando aqui, cossecante vai valer quem? Vai valer menos 5 sobre raiz de 2. O que vem agora? Eu tenho que achar a cotangente. O que é a cotangente, pessoal? Cotangente é o quê? É tangente na menos 1. O valor da tangente eu já sabia que era menos 2. Então, era menos 2 não, era 2. 2 elevado a menos 1, vou ter o quê? Vou ter a cotangente sendo 1/2. Então, nota que agora eu já sei secante, cossecante e cotangente. Agora eu posso resolver aquela expressão. Substituindo, ó, eu vou ter o quê? 2 secante sobre a cossecante, 2 secante vezes a cossecante sobre 3 cotangente. Então, substituindo os meus valores, a secante vale menos raiz de 5, a cossecante vale menos raiz de 5 sobre 2, a cotangente vale 1/2. Então, tu vai acabar tendo o quê? Tu vai acabar tendo o seguinte, ó. Eu posso simplificar o 2, está multiplicando e está dividindo, simplifica. Menos raiz de 5 vezes menos raiz de 5, menos com menos dá mais. Raiz de 5 vezes raiz de 5 dá 5. 3 vezes 1/2 fica 5 sobre 3/2. Divisão de fração, mantém a primeira, multiplica pela segunda invertida, tu vai acabar tendo quem? Y igual a 5 vezes 2 terços. Y vai ser 10 terços. Tá? Álvaro, as questões vão ser todas cumpridas assim. Não, não vão ser todas cumpridas assim. A maioria delas é curta, é bem tranquila de se resolver. Tá? Essa questão aqui, por exemplo, ela acho que era da UFSC. Tá? Era uma discursiva da UFSC que acabava pedindo essa quantidade de coisas. Tá? O que vai acontecer? Ó? Eu iria começar as equações trigonométricas agora com vocês. Eu não vou começar elas nesse momento. Eu vou parar a gravação da aula agora